Então nós vamos dar início aqui a uma fala sobre ética e direitos humanos. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que no momento em que, na própria história da humanidade, né, conforme todo mundo que está me ouvindo, eu acho que já ouviu falar disso, particularmente quem está fazendo esse curso já deve ter ouvido isso numa fala anterior à minha, né, de que houve um determinado momento da história, durante o contexto da Revolução Francesa, em que se declararam os direitos fundamentais e a partir daí eles passaram a valer de maneira, digamos assim, se tornaram uma convicção de todo mundo. Por trás dessa ideia está contida a interpretação de que basta declarar algo para que esse algo se torne direito. Quer dizer, quando se trata de direitos fundamentais, né, bastaria declará-los e que isso, a simples declaração é suficiente para fazer com que um determinado enunciado, por exemplo, se torne um enunciado válido do ponto de vista de constituição de direitos. Então, nesse ponto, teve uma linha de argumentação, né, que foi buscar inspiração para essa ideia de que é necessário declarar direitos humanos, ou de que pelo menos é razoável, é racional, enfim, corresponde à modernidade declarar direitos humanos. Por quê? Porque os gregos, particularmente um filósofo grego, um pensador grego que era Aristóteles, fazia uma distinção entre a essência, aquilo que cada um é, né? Então é possível, né? Todas as coisas têm uma definição, há uma precedência. Então há, portanto, uma essência da humanidade e é lá que você deve buscar inspiração para esses direitos fundamentais. Então teve toda uma linha de argumentação que foi muito forte na época da Revolução Francesa, que foi essa, dizer, não, então nós encontramos a definição, vamos encontrar a definição do ser humano, o importante é encontrar essa definição e a partir daí nós fazemos as declarações. Quer dizer, as declarações são, portanto, elas têm uma decorrência, vamos chamar assim, teórica, especulativa, né? Nós construímos uma definição do ser humano e a partir daí fazemos a declaração dos direitos fundamentais que eles possuem. Eu queria mostrar para vocês que houve um debate nessa época, né? E esse debate foi muito acalorado e que havia uma linha de argumentação muito importante que era contra a Declaração de Direitos Universais. Essa crítica não é a crítica propriamente à existência de direitos fundamentais. A crítica é a declarações de direitos fundamentais. Então é uma questão sutil, mas que é extremamente importante, né? Porque ela tem uma série de implicações, né, na própria concepção do que é o direito. O que essa escola argumenta, essa corrente de pensamento, essa tradição de reflexão argumenta, que é chamada escola utilitarista, eles argumentam que os direitos, né, e particularmente os direitos fundamentais, eles têm que ser encontrados digamos assim, no exame das condutas das pessoas. E como é que nós nos comportamos na vida real? Então, essa escola, essa corrente de pensamento dizia o seguinte: olha, nós temos que perceber o seguinte, as pessoas, de uma maneira geral, né, elas se comportam sempre buscando no seu comportamento realizar a sua própria satisfação pessoal. Colocando isso de uma outra maneira, se você não vislumbrar que a sua ação resulta no seu próprio benefício, você vai oferecer resistência à prática daquela ação. Bom, nessa altura você certamente está pensando o seguinte: bom, mas isso aí quer dizer então que no meu comportamento eu devo buscar apenas o meu próprio interesse? É exatamente isso que está sendo dito. Por mais escandaloso que isso possa parecer numa primeira aproximação. Você vai dizer, bom, mas eu vou seguramente praticar ações que seriam absurdas do ponto de vista moral. E a resposta que essa escola utilitarista dava, ou dá, é a seguinte: não, você vai ter um comportamento inadequado,
você vai ter um comportamento imoral se você não enxergar de maneira adequada, de maneira correta, o seu próprio interesse, a sua própria motivação. Então vejam, você é dotado de uma capacidade, que é a capacidade de pensar sobre a sua própria conduta e de examinar até que ponto a sua conduta é de fato uma conduta que maximiza o seu bem-estar. Se você errar nesse cálculo, se você errar nessa avaliação, se você tomar por algo que te beneficia, algo que não te beneficia, você vai praticar uma ação imoral. Então a imoralidade surge exatamente no momento em que você pratica ações que não são ações pelas quais a sua própria razão é capaz de responder. Quer dizer, você é dotado da capacidade de pensar. E essa capacidade de pensar é suficiente para fazer com que você perceba qual é o interesse que de fato você tem, quer dizer, qual é o seu bem-estar e qual é a ação que é adequada ao seu bem-estar. E você vai ver que quando você faz a adequação da sua conduta ao seu bem-estar, o resultado nunca é algo que pode ser considerado imoral. Portanto, você tem que avaliar o seu desejo e separar os seus desejos inadequados, que são aqueles dos quais a sua razão não dá conta, e desejos que são adequados, que seriam desejos que a sua razão dá conta. Mas a ética consequencialista, o que ela propõe o que ela está propondo é isto, é que o que nós chamamos de moralidade é exatamente essa perspectiva pela qual nós olhamos as nossas condutas, né, e enxergamos as condutas que devem ser praticadas. E condutas que devem ser praticadas são aquelas que maximizam o bem-estar do ser humano, que é o drive principal, é a força principal da vida de todo mundo. Todo mundo quer ser feliz. Essa é a maneira pela qual a ética utilitarista enxerga a conduta humana. É a tentativa de ser concessivo ao empírico e não ao abstrato. Não vamos fazer modelos e trabalhar com modelos, se esses modelos não forem tributários da experiência concreta das pessoas. Eu sou assim. Quer dizer, veja, então, o que é o correto? O correto é aquilo que maximiza o bem-estar. Veja, é uma concepção de ética que, de um ponto de vista de insight, digamos assim, de olhar, é completamente diferente da outra perspectiva. Por que ela é diferente? Porque em muitas outras maneiras de interpretar a ética, o ético é aquilo que macera, que castiga, que sacrifica os seus desejos mais significativos para a vida. Frustrante, vamos chamar assim, de certa forma. E esse é um modelo o que se pretende com esse modelo é ser algo que não seja a forma como esse modelo enxerga o outro. Quer dizer, seguramente a ética utilitarista enxerga que essa felicidade é uma felicidade empírica, concreta, não é uma felicidade abstrata de, por exemplo, ter o dever cumprido, saber que você cumpriu o dever. Não, eu quero saber como é que eu vou estar no final da minha ação. Se eu vou estar bem, se eu vou estar se sentindo bem, se eu vou estar entusiasmado com a vida ou decepcionado com a vida. Você entendeu? Quer dizer, então, parece que concretamente a gente está muito mais entusiasmado com a vida quando está feliz, quando consegue se perceber como alguém feliz. E quando é que a gente está feliz? Quando maximiza prazer. E prazer aqui é no sentido mais simples que você possa imaginar. Depois nós vamos qualificar, porque a sua razão é que vai dizer o que é o prazer ou não. O que eu estou tentando mostrar aqui é que tem uma gestalt diferente. Uma coisa é você achar que direitos fundamentais basta fazer declaração, basta você fazer constituição que a sociedade, modifica e ela passa a ser uma sociedade democrática e os direitos são respeitados, o mundo muda. Isso é uma coisa.
você pensar que a mudança no mundo vem daí. A outra coisa é você dizer, não, nós temos que ver como é que as pessoas se comportam. Quer dizer, não adianta você fazer uma Constituição cidadã se as pessoas não são, se as pessoas não são cidadãs. Né? Enfim, se você não tiver experiências de liberdade, se você não tiver experiências de igualdade, se você não tiver experiências de educacionais, respeito por educação, você não precisa de, você não demanda liberdade, você usa a liberdade de uma maneira absolutamente equivocada. Tem que vir uma outra gestalt, né? Uma outra maneira, uma outra perspectiva. Direitos fundamentais que tem a ver com a maneira como o mundo está montado, a maneira como as pessoas existem e das forças que movem as pessoas a se comportarem.